Estrutura da dissertação para a banca CESP, quando a banca traz tópicos, 95% das provas do CESP, né, para não falar mais, 95% das provas dissertativas do CESP apresentam tópicos para você resolver. Quando a banca te der tópicos, independentemente do tipo de dissertação, pode ser técnica, pode ser de atualidades, basta que você apresente uma introdução e parágrafos de desenvolvimento, tratar os tópicos nos parágrafos de desenvolvimento. E agora a gente vai começar a praticar, né? Então a gente vai detalhar a estrutura da dissertação em introdução e desenvolvimento e começando do princípio, com perdão aí da redundância, a gente vai falar agora sobre a introdução. Dixon, tem formas de fazer a introdução? Você vai dar aí os parágrafos para a gente já prontos, modelos aí específicos de introdução? Claro, a gente vai fazer isso também com desenvolvimento. Fique tranquilo. Dá uma olhada lá na tela. A gente tem aqui o tema de número 1 da nossa relação de temas. Então, ó, quando você vir RT é relação de temas, ok? Dá uma olhada aí na área do aluno, a relação de temas, hoje mesmo eu verifiquei, já está disponível aí para você. Então você tem lá uma relação de temas, você tem lá até padrões de resposta já, mas os padrões você deixa para ver por último, né? Você tem também a apostila e você tem a folha de redação do CESP, da banca CESP, conforme a gente combinou, né? No valor de 20 pontos. Esse é o tema de número 1, ele fala sobre mobilidade urbana, né? Muito importante para você que vai fazer prova da Polícia Rodoviária Federal. Bacana. Mas então, o que é o parágrafo introdutório? Pessoal, o parágrafo introdutório, ele é o parágrafo responsável, é o parágrafo cuja atribuição principal é apresentar o tema. O tema da redação. Essa é de fato a atribuição principal desse parágrafo. O parágrafo introdutório, ele tem a missão de revelar o tema da redação. A DDD 2 aqui é muito importante, porque você precisa interpretar muitas vezes o tema que a banca traz para você. Dixon, e se for como Convenção de Palermo, lá, aquela prova de Convenção de Palermo, em que a banca não deu o tema? Quando a banca não dá o tema para você, você vai ler o texto motivador e os tópicos e com base nos tópicos e no próprio texto motivador você vai criar o tema da redação, como a gente viu lá em Convenção de Palermo. Aquele tema lá era o crime organizado transnacional. Você tinha de debater acerca disso, né? Sobretudo a Convenção de Palermo, como a gente viu. Bom, entenda então que a DDD 2, interpretação, é muito importante aqui. Quando você estiver diante do tema, você tem de interpretá-lo de uma forma precisa. Se o tema não for dado, você interpreta o texto motivador e os tópicos, você extrai ali o que de fato é a ideia central, né, dos tópicos, o que de fato é a ideia central do próprio texto motivador. Tranquilo? Mas na maior parte das vezes o CESP vai trazer para você o tema dessa redação. Legal? Se o tema for enorme, desconfie, porque provavelmente a banca vai trazer ali para você mais informação do que o próprio tema. O tema é a ideia central a ser debatida, né? Você tem de ter noção acerca disso. Agora, o mais importante é que na introdução o tema deve ser revelado de forma clara e precisa, como a gente já viu lá. Então você tem de revelar o tema aqui sem deixar dúvidas para o examinador. Então deixe muito claro qual é o tema da redação, é o que a gente vai fazer daqui a pouco. Dixon, mas existem formas de se fazer introdução? Existem inúmeras formas de se fazer introdução. Ah, mas eu tenho de apresentar os tópicos? Não, você não é obrigado a apresentar os tópicos. Você pode apresentar os tópicos, não é que você tem de apresentar. Você pode apresentá-los, né? Normalmente, os candidatos gostam de apresentar um resuminho ali dos tópicos, né, já na própria introdução, de modo a tratar ali já inicialmente o que de fato ele vai detalhar nos parágrafos de desenvolvimento. Bacana? Dá uma olhada aqui, ó. Para ficar claro aí para você, o parágrafo de introdução, para que você saiba, a única coisa que é obrigatória é a apresentação do tema de forma clara. Dixon, mas eu posso apresentar tópicos? Pode sim. Você pode apresentar, mas você não quer dizer que você deve apresentar.
Então entenda que a única coisa que aqui é de fato obrigatória é a apresentação do tema. Então o tema é obrigatório. E traga-o de forma clara. E os tópicos? Os tópicos são facultativos. Então, ó, são facultativos na introdução, ok? Facultativos. Se for apresentá-los, traga um resumo. Traga um resumo dos tópicos, né? Legal. Eu vou gastar quantas linhas para fazer introduções, Dixon? Você vai gastar, em média, 5 linhas. Eu não quero que você gaste mais do que isso, pessoal. Eu vou pedir para você gastar, em média, 5 linhas. Tranquilo? Beleza? Tem gente que tem uma letra muito grande, tem gente que tem uma letra menor, mas é relevante que você entenda aí. É relevante que você entenda aí que o que é obrigatório na introdução é somente a apresentação do tema da redação. Legal. Já falei aqui então quais os elementos obrigatórios aí em uma introdução. A única coisa que é obrigatória é o tema da redação de forma clara. Os tópicos não são obrigatórios, né, mas sim facultativos. Sem mais delongas, tema de número 1, você tem o tema e o texto motivador. Você sabe que o texto motivador ele é pai e mãe nessa prova, não se esqueça disso. DDD de número 2, é importante que você interprete, né, interpretação. É importante que você interprete o próprio texto motivador, o tema e os tópicos. Identifique palavras-chave. Dá uma olhada, o problema da mobilidade urbana no Brasil. Então a ideia central aqui é você falar dessa problemática, que é a mobilidade urbana. É importante você identificar onde, né? Ele quer que você fale da mobilidade urbana no mundo? Não, ele quer que você identifique que é o problema da mobilidade urbana no Brasil. Né? Ele quer que você retrate o problema da mobilidade urbana no Brasil especificadamente. Então é muito importante você verificar já na temática se ela delimita para você onde você vai ter de tratar esse tema, né? Em qual lugar especificadamente, como a gente acabou de ver. Vamos lá. T1 e T2, temos tópico 1 e tópico 2. Antes de fazer a introdução é bom você já dar uma olhada no tema e é muito bom também que você já dê uma olhada nos próprios tópicos, né? Legal. Mobilidade urbana, 2 pontos. Toda vez que o CESP fizer esses 2 pontos, provavelmente ele vai trazer para você um aposto. Então aqui, ó, ele está falando, ó, a ideia central que eu quero que você debata nesse tópico é mobilidade urbana. Só que eu não quero qualquer coisa sobre a mobilidade urbana. Ele vem e fala assim, ó, seja pelo excesso de carros, ou ainda pela ineficiência dos transportes coletivos, o Brasil, ele deixa claro aqui que é o Brasil está diante de um grave problema. Ele já afirma que é um grave problema. Professor, mas eu vou falar que não é. Pessoal, é interpretação. Ele já está afirmando para você que é um grave problema. Sobretudo em razão dessas duas coisas, seja por uma coisa, seja pela outra coisa. Mas ele acabou de falar que ele quer que você debata a mobilidade urbana. Mas ele quer que você fale do problema envolvendo o excesso de carros e envolvendo também a ineficiência dos transportes coletivos no Brasil. Né? Excesso de carros gera um transtorno enorme. Por exemplo, em São Paulo você tem rodízios, aqui no DF a gente ainda não tem rodízio, mas a gente tem um trânsito caótico. Né? Quem mora aqui sabe, né? Por exemplo, Águas Claras, né? Se você mora em Águas Claras, você que também todo dia vem pela estrutural Estrada Parque, sabe do que eu estou falando, né? Aqui no Distrito Federal. Não só isso, a gente tem outros lugares aqui também, né? Como Asa Sul e Asa Norte, que registram também vários momentos aí com bastante trânsito. Mas o fato é o seguinte, ele quer que você fale exatamente acerca disso, o excesso de carros, todo o transtorno que o excesso de carros causa, né? Não só em termos de trânsito, mas a perda de qualidade de vida. Porque quando a gente fala de trânsito, a gente está falando também de qualidade de vida, porque você está perdendo muito do seu tempo ali no trânsito. Concorda comigo? Fora, né, a quantidade de mortes, né, de lesões, de transtornos, aí, de problemas que o trânsito causa. E ele fala lá também para você tem de falar sobre a ineficiência dos transportes coletivos. Né? Os transportes coletivos não conseguem atender de uma forma precisa, né, eficiente, eficaz aí a população brasileira, independentemente do estado. Né? Raros são os estados que de fato
esse tipo de coisa funciona, esse tipo de serviço público funciona. E é um direito previsto lá no artigo 6º da Constituição Federal, né? Ele já foi incluído no transporte, né? E o transporte ele tem de ser seguro antes de tudo, ele tem de ser também cobrado em um preço razoável, né? Ele tem de ser, antes de tudo, econômico, o que a gente não vê em muitos lugares, né? E também ele tem de ser eficiente, ele tem de te levar até onde você precisa. Em muitos lugares o transporte coletivo não chega até determinados lugares, você tem de tomar 3, 4 ônibus diferentes e ainda utilizar metrô, e ainda utilizar do trem, né? Em muitos lugares o trem também não chega até aquele determinado ponto, alguma coisa nesse sentido. Então você tinha de falar dessa ineficiência, ele não atende a todos, né? Aos fins de semana também é bem complicado você utilizar no transporte público, né? Ele é caro, é um transporte que ainda polui bastante, que gera muito transtorno. Então você tem de falar basicamente disso, né? Ele já assegura para você que é um grande problema. Ele já fala para você que é um grande problema. Eu acabei de listar aqui para você algumas das palavras-chave, e a gente sempre vai tratar dessa forma, que você deveria utilizar nesse texto para ganhar nota máxima nesse tópico especificadamente. A gente não está falando de desenvolvimento, mas já trabalhei aí um pouco desse tema. O tópico 2, dá uma olhada. Sempre interprete. Então já estou fazendo aqui uma parte de desenvolvimento, né? Como a tecnologia pode auxiliar, identifique as palavras-chave, como a tecnologia pode auxiliar na solução, na resolução dos problemas da mobilidade urbana no Brasil. Então ele quer que você fale como a tecnologia vai auxiliar aí na resolução desses problemas. Pessoal, uso de aplicativos, né, esses aplicativos de transporte, né, por exemplo, né, como você já conhece, Cabify, 99, Uber, facilitam também bastante o trabalho, mas não é um transporte coletivo, mas acaba também melhorando aí, né? A tecnologia acaba auxiliando muitas vezes esse tipo de coisa. Os aplicativos também de carona, né, também facilitam, porque o que a gente tem é, por exemplo, uma pessoa indo para determinada região trabalhar no veículo dela, só ela, né? Ela sozinha. E aí, num outro veículo, uma outra pessoa que vai para o mesmo lugar também trabalhar, utilizando um veículo somente para ela, como uma única pessoa. Ou seja, esses dois veículos aí, se a gente pegar, a gente já tem aí um micro-ônibus, né? Um espaço que um micro-ônibus que já transporta ali pelo menos 40, 50 pessoas estaria ocupando, para que você tenha uma ideia, né? Então, a gente tem de falar exatamente desse problema. Como a tecnologia pode auxiliar esse tipo de problema? Os aplicativos podem auxiliar bastante, como a gente falou aí também. Além disso, aplicativos, né, para solução de problemas via internet, né, cada vez mais os bancos vêm adotando esse tipo de coisa, como o NetBanking, mas a gente também pode evitar as filas nos bancos, as filas dos serviços públicos, desburocratizar tudo isso e ainda fazer uso aí da tecnologia, né, resolver esses problemas por meio da tecnologia. Ok? Então é muito importante que você fale disso daí. Além disso, a tecnologia, especificamente, né, o uso de veículo leve sobre trilhos, né, cada vez mais a tecnologia tem trazido possibilidades de a gente utilizar de meios de transporte coletivos que não poluam o ambiente e que também acabem auxiliando nos problemas do trânsito no Brasil. É aqui que você tem de falar exatamente acerca disso. Bacana? Legal, vamos lá. Agora que você já sabe sobre o que você tem de falar, a gente vai para a nossa introdução. Modelo de introdução 1. A gente vai fazer com base no tema que a gente acabou de ver. Mobilidade urbana não é um tema novo. Não é um tema novo. E aí, a gente vai falar, melhor essa cor aqui. A gente vai fazer a introdução no seguinte sentido. Já faz algum tempo, vamos colocar em preto, né? Acho que vai ser melhor aqui por causa desse fundo. Já faz algum tempo que os problemas da mobilidade urbana Pessoal, é importante que você saiba o que é mobilidade urbana também. É exatamente essa condição
de deslocamento de pessoas, de carros, né, de pedestres, de bicicletas dentro das zonas de uma mesma cidade, dentro das zonas de uma mesma região. Então, mobilidade urbana é tudo isso, não tem a ver só com deslocamento de veículos não, hein? Já faz algum tempo que os problemas da mobilidade urbana são destaques nos noticiários do Brasil. Ponto. É exatamente por isso. Calma que eu vou explicar tudo. Aqui a discussão de alguns tópicos é fundamental. São eles. Basicamente, a banca trouxe 2 tópicos para a gente, mas se você perceber, esse primeiro tópico você tem 2 coisas para falar. O excesso de carros, esse problema da mobilidade urbana. Então, assim, ó, ele tem um item 1 aqui e um item 2 aqui. Então, o excesso de carros ou ineficiência de transportes coletivos, né, basicamente. São eles. O excesso de carros. Eu já falei que é no Brasil, né, então não preciso retomar isso. O excesso de carros. A ineficiência dos transportes públicos e o último tópico, na verdade, né, que ele falava sobre tecnologia, né, e a tecnologia como aliada na resolução desses problemas. Eu gosto de fazer como se a gente estivesse em sala, para você ver que dá para você fazer também na hora. Pega lá o tema rapidinho. A partir de agora eu quero que você treine essas introduções e que você gaste mais ou menos 3 minutos só. Dicção impossível, calma. Vou te falar como você vai gastar. Dá uma olhada. Tema da redação. Tá claro aqui que o tema são os problemas da mobilidade urbana no Brasil. Isso ficou muito claro. Esse é o tema dessa redação. Legal. Brasil aqui faz parte disso. Brasil aqui faz exatamente parte da temática. Então você vem aqui e trata onde? Dá uma olhada aqui nos tópicos. O excesso de carros, você há de convir comigo, que é o T1. Ou, na verdade, a primeira parte do tópico 1. Né? Primeira parte do tópico 1. A ineficiência é a segunda parte do tópico 1 ainda. Tá aí. E esse cara aqui é o tópico 2. Tecnologia como aliada na resolução desses problemas. Legal. Note agora que o que estiver em azul é o seu modelo. Já faz algum tempo. Se não faz algum tempo, já faz alguns dias. Por exemplo, deixa eu colocar aqui. Porque pode ser que você tenha de adaptar isso daqui. Então eu vou colocar aqui em azul. Ó. Esse algum tempo vai ficar entre colchetes azuis. Por quê? Pode ser que você tenha de adaptar. O que estiver sublinhado assim em azul, você vai copiar. Então já faz algum tempo que o tema é destaque
ou são destaques nos noticiários de algum lugar, nesse caso do Brasil. Fique atento porque aqui vai ser ou é ou são. Beleza? Ou é ou são. É exatamente por isso que a discussão de alguns tópicos é fundamental. Vírgula. São eles. 2 pontos, ó. Isso aqui está em azul porque você vai usar desse jeito. Inicial minúscula, note. Já está com a gramática pronta para você. Essa vírgula aqui também você vai copiar desse jeito. Tudo que tiver em azul. Esse E aqui também. E esse ponto final. Beleza? E esse ponto final. Você vai notar que nós temos 2 pontos finais. Isso quer dizer que eu dividi em 2 períodos essa introdução. Bacana? Ela tem de ficar em mais ou menos 5 linhas. Mais ou menos 5 linhas. Tem gente que tem uma letra muito grande, tem gente que tem a letra bem pequena. Note então que qualquer que fosse o tema, se fosse um tema, Dixon, de agora, exatamente de agora, se você quisesse comentar um tema de exatamente agora, bastava que você substituísse aqui, ó, a temática. Então, já faz algum tempo, a maioria dos temas, se for sobre violência, já faz algum tempo que a violência urbana é destaque nos noticiários do Brasil. É exatamente por isso que a discussão de alguns tópicos é fundamental. São eles, tópico 1, resumido. Então aqui, ó, a gente está falando do resumo dos tópicos, pessoal. O tema aparece de forma clara e nós temos aqui um resumo dos tópicos. Um resumo dos tópicos. O excesso de carros são os tópicos que vão ser debatidos, né? A ineficiência dos transportes públicos, né? E a tecnologia como aliada na resolução desses problemas. Se não for já faz algum tempo, já faz alguns meses, já faz alguns dias que, por exemplo, ele quiser falar lá, morreu uma personalidade, né? Já faz alguns dias que a morte do fulano de tal é destaque nos noticiários do mundo, do Brasil. É exatamente por isso que a discussão de alguns tópicos é fundamental. Tranquilo? Beleza? Então você já tem um modelo de introdução.